A camada de ozono é uma região da estratosfera terrestre que concentra altas quantidades de ozono e está localizada entre 15 e 35 km de altitude e com cerca de 10 km de espessura. Contém aproximadamente 90% do ozono atmosférico. Os gases na camada de ozono são tão rarefeitos que, se comprimidos à pressão atmosférica no nível do mar, a sua espessura não seria maior que alguns milímetros. Este gás é produzido nas baixas latitudes, migrando diretamente para as altas latitudes. As radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol trazem energia para a Terra, entre as quais a radiação infravermelha, a luz visível e um misto de radiações e partículas, muitas destas nocivas. Grande parte da energia solar é absorvida e reemitida pela atmosfera. Se chegasse em sua totalidade à superfície do planeta, esta energia o esterilizaria. A camada de ozono é uma das principais barreiras que protegem os seres vivos dos raios ultravioleta. O ozono deixa passar apenas uma pequena parte dos raios ultravioletas. Quando o oxigênio molecular da alta atmosfera sofre interações devido à energia ultravioleta do Sol, acaba dividindo-se em oxigênio atômico. O átomo de oxigênio e a molécula do mesmo elemento unem-se devido à ionização, e acabam formando a molécula de ozono cuja composição é 3 átomos de oxigênio. A região, quando saturada de ozono, funciona como um filtro onde as moléculas absorvem a radiação ultravioleta do Sol e, devido a reações fotoquímicas, atenuando o seu efeito. É nesta região que estão as nuvens de madrepérola, que são formadas pela capa de ozono. Em 1985, descobriu-se um buraco na camada de ozono sobre a Antártida. Na altura, os cientistas perceberam que os químicos sintéticos CFC, usados em aerossóis, refrigerantes, solventes ou na produção de espuma rígida de empacotamento, eram os culpados pela destruição do ozono estratosférico. Esta camada é fundamental para os seres vivos porque absorve mais de 95% da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Era necessária uma resposta a este problema. Portanto, em 1987, 150 países assinaram um tratado, o Protocolo de Montreal, em que se comprometiam a eliminar a produção destes gases. Como resultado destas ações, a concentração de CFC na atmosfera atingiu um pico em meados e finais dos anos 90 e tem vindo constantemente a descer desde então. Como a destruição de CFC na estratosfera é um processo lento, a sua remoção da atmosfera levará muitas décadas. Equipas de cientistas têm vindo a comunicar algumas melhorias na camada de ozono. No final de 2017, a NASA revelava que o buraco da camada de ozono sobre a Antártida encolheu para o menor tamanho desde 1988. Este assunto foi também uma das boas notícias no segundo aviso dos cientistas à humanidade. O declínio de substâncias que destroem a camada de ozono abrandou 50% desde 2012. Não se sabe ao certo de onde vêm estas emissões, mas se continuarem vão atrasar a recuperação do buraco da camada de ozono. A principal consequência dos gases agressores é a diminuição da espessura da camada de ozono, ou seja, o designado buraco de ozono. A partir daí, a proteção exercida sobre os raios ultravioletas é menor e podem surgir problemas graves, tais como cancros da pele. Em Portugal registram-se, a cada ano que passa, mais 10.000 novos casos de cancro da pele, queimaduras e envelhecimento precoce da pele, cataratas, doença oftalmológica e diminuição da proteção imunitária do nosso organismo, o que pode conduzir ao aparecimento de doenças infecciosas.
Embora seja muito nocivo em contacto direto com os seres vivos, o ozono presente na estratosfera exerce um papel fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Distribuído em uma fina e instável camada na estratosfera, entre 25 e 30 km do planeta Terra, esse gás absorve mais de 95% dos perigosos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, protegendo a Terra de uma superexposição a esses raios, o que poderia afetar toda a dinâmica ambiental do planeta. Assim, se nada for feito, essa diminuição da quantidade de ozono poderá ocasionar a destruição total dessa camada tão vital para o nosso planeta. A concentração desse gás já está 3% mais baixa, o que resulta em um buraco de 31 milhões de quilómetros quadrados, 15% da superfície terrestre, na região da Antártica no final do inverno e durante toda a primavera. Essa diminuição da concentração de ozono na atmosfera tem provocado o aumento da quantidade de raios ultravioleta que chegam à superfície terrestre, provocando diversos impactos para o meio ambiente do mundo inteiro. A diminuição da camada de ozono e o aumento da quantidade de raios ultravioletas também contribuem para a aceleração do aquecimento global. Por cada 1% no decaimento na proteção da camada de ozono, irá haver mais 100 mil novos casos de cataratas e mais 50 mil novos casos de cancro por ano. Nos últimos 50 anos houve um aumento de 1000% no aparecimento de novos casos de cancro e as previsões estimam um acréscimo de mais 20 a 30% até 2060, data que se prevê que o buraco na camada de ozono esteja completamente reposto.